Olá, aqui estou eu para mais uma regravação de um vídeo antigo devido à qualidade do áudio. Fiz apenas algumas pequenas alterações para melhor compreensão. O cérebro. Os dois lados do nosso cérebro, algumas considerações científicas. Visto de cima, o cérebro humano lembra as duas metades de uma noz, duas metades aparentemente semelhantes, enroladas, arredondadas e ligadas no centro. Essas duas metades são chamadas de hemisfério esquerdo e hemisfério direito. A ligação do sistema nervoso ao cérebro é feita em cruzamento. O hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo controla o lado direito do corpo. Se alguém sofrer um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral que afeta o lado esquerdo do cérebro, o lado do corpo que será afetado mais seriamente será o direito e vice-versa. Nos animais irracionais, os hemisférios cerebrais são essencialmente iguais ou simétricos no tocante às funções. No ser humano, porém, os hemisférios cerebrais desenvolvem-se assimetricamente em termos de funções. O efeito mais visível da assimetria do cérebro humano é o uso preferencial no indivíduo da mão direita ou esquerda. Então, esse foi um resumo bem compactado de acordo com o conhecimento que a ciência atual dispõe sobre o assunto. E agora, respondendo perguntas com base no livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional. Qual a função da cabeça? É só pensar ou existem outras? A cabeça do ser humano é um relógio com 7 ponteiros. Cada ponteiro marca a sua ação, a qual é refletida no pensamento e no sentimento. Assim, as vistas são os 2 ponteiros da visão, a boca o ponteiro do paladar, o nariz o ponteiro do olfato e os ouvidos os ponteiros do som. Todos esses ponteiros marcam o bom e o ruim. Se a pessoa provou isso, aquilo, achou bom ou ruim, ouviu isso ou aquilo, achou bom ou ruim. São os ponteiros que regulam a vida do ser humano, quando o relógio é normal. Mas quando o relógio está variado por alguma enfermidade mental, vem a desregulagem dos ponteiros. O ser humano faz uso de todo o potencial de seu cérebro? Na condição em que vive, ele faz uso do pensamento e da imaginação, porque o pensamento e a imaginação são do livre pensador. O pensamento e a imaginação são pertences dessas duas correntes, a elétrica e a magnética, sendo que o pensamento é ligado à energia elétrica e a imaginação é ligada à energia magnética. O lado esquerdo do cérebro, a imaginação, foi desenvolvida no primeiro milênio pela energia magnética. O lado direito do cérebro, o pensamento, foi desenvolvido no segundo milênio pela energia elétrica. As duas energias trabalham juntas dentro do cérebro da pessoa. E agora, no terceiro milênio, chegou a hora do ser humano desenvolver a terceira parte do seu cérebro, que estava paralisada, guardando a chegada da fase do seu desenvolvimento. A terceira parte que falta é o desenvolvimento do raciocínio, que fica na parte central da cabeça, na glândula pineal. Esse desenvolvimento é feito pela energia racional, terceira energia que agora se encontra presente na natureza. Para desenvolver o raciocínio, é preciso que a pessoa tenha conhecimento racional, para daí ser desenvolvido racionalmente a célula paralisada, a glândula pineal, a célula racional. Isso é feito de maneira bem simples, dentro do celular, apenas lendo e relendo os livros Universo em Desencanto, de Cultura Racional. Eles foram escritos numa linguagem simples, das mais simples, para o mais humilde do ser humano entender, e até aquele que se considera um sábio. Até aqueles que não sabem ler ou têm alguma outra dificuldade que atrapalha a leitura, porque basta apenas folhear as páginas dos livros, também estará desenvolvendo o seu raciocínio. Então é para toda a humanidade, não somente para alguns privilegiados. A voz do cérebro. O que é o cérebro da pessoa, como pode funcionar inconscientemente, como pode funcionar conscientemente, racionalmente, a razão de ser da vida. A humanidade, na categoria em que estava ou está, não poderia deixar de ser assim, somente progredir e evoluir a parte material, animal, por estar nessa categoria de animal racional. Daí a razão de vir regredindo, devido a ser um progresso de degeneração, poluição e de destruição, como assim estão vendo e sentindo. Agora, com a descoberta do mundo de sua verdadeira origem, vai ser desenvolvida a parte do cérebro racional, que estava paralisada, a parte racional. O mundo vai entrar numa evolução de equilíbrio da humanidade, por ser desenvolvida no cérebro a parte que estava paralisada, a parte racional que estava aguardando a chegada de sua fase do terceiro milênio, fase racional. A humanidade estava ligada a esse conjunto elétrico-magnético, que é a parte animal. Não podia desenvolver a parte racional.
porque não conhecia o mundo racional. Por estar ligada a essas duas energias animais, pensava e julgava que a vida fosse essa mesma, e não percebia que a sua verdadeira origem é racional. Por isso estava nessa categoria de animal racional, mas não sabia explicar o porquê. Hoje você encontra todas essas explicações no livro Universo em Desencanto de Cultura Racional. O ser humano somente conhecia muito vagamente a energia elétrica e a energia magnética, vagamente, porque desconhecia a causa e a origem dessas forças e a causa de toda a degeneração. Agora vão ficar sabendo que a humanidade é vinculada a 3 energias, a elétrica, a magnética e, por fim, a energia racional, a energia da origem da humanidade, e que somente se desenvolveu a parte do cérebro animal, a parte material. Por isso, ficou a humanidade vagando nesse mundo das experiências, procurando sempre acertar e sempre por acertar, devido ao progresso e à evolução ser tudo da imaginação e do pensamento. Porque a pessoa pensa e imagina, sendo que a imaginação é a parte magnética, o pensamento da parte elétrica. Por isso estava nessa categoria de animal racional. Fazia confusão do pensamento com o raciocínio. O raciocínio é a parte consciente e positiva, traz o equilíbrio sob todos os pontos de vista. O pensamento é inconsciente, por isso desconhecia sua verdadeira origem. Não sabia de onde veio e como veio parar em cima dessa terra. Não sabia nem para onde ia depois de morrer. Vivia ignorando a causa e a origem do mundo, da natureza ser assim como é. A imaginação é tudo o que a pessoa vê e sente dentro do seu cérebro. E o pensamento é tudo aquilo que passa no cérebro. E em 1 segundo ou milésimos de segundo passa uma infinidade de pensamentos. É a parte elétrica. Quando está ligado, está pensando. Desligou, vem o esquecimento, porque desligou a parte elétrica. Então, o ser humano ligado a essas duas correntes negativas tinha que ser dessa forma descompreendido de si mesmo, porque tem hora que a pessoa não compreende nem a si mesmo. Preciso que saibam que existem 3 campos de força: o campo eletromagnético aqui da Terra, desse mundo, deformado e degenerado, e por isso o total desequilíbrio da natureza. Existe outro campo de força poderosa que é a meta final, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo do verdadeiro Deus, que é o racional superior. Toda a cultura feita até hoje pelo ser humano através do pensamento e da imaginação somente serviu para a lapidação da humanidade. Por isso sempre conservou os mistérios e não pôde dar solução aos enigmas e fenômenos. Cultura extraída da mente das pessoas sem ao menos saber o porquê. O ser humano é uma jogueta da natureza, como tudo que existe em cima da Terra, sendo a cabeça do ser humano dividida em 3 partes: o pensamento e a imaginação, que comanda a parte material, e a parte central da cabeça, o raciocínio, que é a ligação com o nosso mundo de origem. Mas existe também o pensamento espiritual, o bom e o mal, que é irradiado por outra parte, com outros habitantes invisíveis aos nossos olhos, mas que podem interferir no campo eletromagnético da Terra. Eles transmitem a intuição boa ou má, uma inspiração boa ou má. A parte que está ligada ao magnético recebe todas as cargas negativas desses habitantes do mundo invisível, também dos males naturais da natureza. Veja como o ser humano está exposto a um grande desequilíbrio por ser joguete, aparelho dessas forças todas. Dessa forma não podia existir a regulagem perfeita da humanidade, por estar exposta a toda essa natureza negativa. Daí a causa do desequilíbrio de tudo no mundo. O mundo gira em torno de uma degeneração racional. Por isso que existem os males da natureza como vulcões, tufões, maremotos, terremotos, furacões, faíscas elétricas, todas as demais hecatombes da natureza desregulada. E por girar em torno de uma degeneração é que somos imperfeitos, seres degenerados, racionais degenerados. Daí as ideias confusas, por sermos livres pensadores e por sermos degenerados. Nunca houve, nem podia haver a perfeição na matéria, porque basta ser matéria para ser uma coisa imperfeita. Portanto, a perfeição é racional, e a imperfeição é aqui do plano inferior, aqui da matéria. Hoje está na Terra o conhecimento que vai desenvolver a parte racional do cérebro humano, para que a pessoa se ligue ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Esse conhecimento é para a preparação da humanidade, para que todos se liguem à eternidade em vida e não depois de mortos. Uma vez alcançando a ligação com o mundo de origem, a pessoa sabe de onde veio e para onde vai, e passa a se conhecer e a conhecer todos e tudo. Passam a ter orientações direto do mundo racional, para ter sua vida perfeitamente equilibrada, vivendo aqui na matéria, até chegar a hora do retorno ao seu mundo de origem. Daí tudo dando certo na vida de todos. Se a humanidade vai atingir a meta final de sua existência, por todos ficarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. Ligação esta feita pelo conhecimento racional, pela leitura dos livros do Universo em Desencanto, que irá desenvolvendo a parte racional do cérebro e regulando as 2 energias, a elétrica e a magnética, para o equilíbrio da pessoa.
Nesse conhecimento são desvendados todos os mistérios e todos os enigmas, e você vai encontrar todas as respostas para as suas perguntas, com base e com lógica, provas e comprovações. Porque não é um conhecimento extraído do pensamento e da imaginação de ninguém, mas um conhecimento transcendental, que veio revelar toda a verdade para a humanidade, desconhecida de si mesma. Por isso é preciso que todos se libertem o mais depressa possível para deixar de ser um joguete em lapidação da natureza. Tratar de desenvolver a parte racional do cérebro, porque saiu o conhecimento racional para desenvolver o raciocínio. Libertem-se dessa categoria angustiante, porque a vida do ser humano é uma vida de angústias, sempre preocupado, por isso, por aquilo outro. Conheça seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para que saia dessa vida da matéria e se integre à eternidade em vida. É a maior grandiosidade de todos os tempos da humanidade se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, se desligar dessas duas forças, a elétrica e a magnética, que já cumpriram a sua missão. Vivendo ligado a essas duas forças, era inconsciente. Passando a raciocinar, torna-se consciente. Isso aí como será feita a racionalização. A razão de ser é racional. O verdadeiro natural dessa degeneração, deformação racional. Vou deixar alguns links na descrição do vídeo para quem quiser maiores informações. Leia o livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional.